Qual é a melhor forma de trabalharmos a motricidade e a capacidade cognitiva e afetiva das crianças? Música, ritmo e dramatização. Olá pessoal! Nesse módulo vamos falar sobre psicomotricidade, que é a integração do movimento com a capacidade socioafetiva e cognitiva. Desenvolver a psicomotricidade significa desenvolver a consciência do seu corpo e do espaço que ele ocupa. E a partir do momento que você não dá valor, que você não observa a sua consciência corporal, o seu processo de aprendizagem ele estagna. E a aula de dança na infância, ela tem como premissa básica a percepção sensível de si, do outro e do mundo. Trata-se de uma ferramenta para o desenvolvimento humano integral e isso começa por nós, professores. Eu quero que você perceba que a dança é um facilitador da regulação emocional em nós mesmos e depois nas crianças. Professores de dança têm muita eficiência, muita competência em avaliar aspectos físicos e motores. No entanto, existem outros aspectos que compõem o desenvolvimento da criança e muitas vezes passam batido. E a gente precisa estar atento a todos eles para que o desenvolvimento da criança seja integral. Olha aqui o que eu vou falar, isso é importantíssimo e precisaremos disso lá na frente, hein? Todo ser humano saudável, ele possui um desenvolvimento integral, que também é denominado desenvolvimento global. E esse desenvolvimento global é didaticamente dividido em 5 aspectos só para facilitar o nosso aprendizado. E são eles o desenvolvimento cognitivo, emocional, social, físico e comportamental. Então vamos lá. O desenvolvimento cognitivo, ele se refere à nossa capacidade de atenção, à nossa capacidade de memorização, ao processamento das nossas informações, ao nosso quociente de inteligência e aos nossos pensamentos também. E como exemplos, a gente tem a capacidade da memorização das coreografias, o jeito criativo que a criança vai ter de colocar na prática o que ela aprendeu e a atenção também que ela tem com as suas aulas. Já o desenvolvimento emocional, ele diz respeito à sua condição de perceber as suas emoções e administrá-las. Agora pensa no medo. O medo ele tem uma função importantíssima na nossa vida porque ele nos resguarda de momentos perigosos como atravessar a rua ou pular do segundo andar. Mas se esse medo ele passa a interferir na sua vida de forma tal que você deixe de fazer as coisas por medo, aí ele já passa a ser uma emoção que não está sendo bem administrada na sua vida e vai agir de forma negativa para você. Agora, olha um exemplo claro dentro da dança. O medo de não apresentar no palco para você não correr o risco de estar com o público. Ou o medo de saltar ou girar para você não correr o risco de cair ou mesmo só de errar. Agora, olha o desenvolvimento comportamental que bacana. É como agimos quais as reações que nós vamos ter diante dos outros, como nos comportamos diante de determinada situação. É como nós reagimos às emoções dos outros. E um exemplo disso seria a criança não conseguir se colocar no lugar do colega, não ter senso de coletividade e muitas vezes ser egoísta. E o desenvolvimento social, ele diz respeito à capacidade da criança de interagir com todos à sua volta, de socializar mesmo. Lembrando que só acontece esse desenvolvimento se houver troca de aprendizagem, troca de experiências. Vamos lá, você percebe que de uma determinada experiência, você levou aquilo para a sua vida, você sentiu alguma transformação dentro de você e isso é o desenvolvimento social. Você passou por uma experiência e ela ficou na sua vida, ela marcou a sua vida de alguma forma. Aí eu estou numa festa e eu tenho a oportunidade de me socializar e isso é importante, certo? Mas eu estarei em desenvolvimento a partir do momento que eu interagir com as pessoas e, além disso, trouxer algo útil para a minha vida. Aí sim, isso faz toda a diferença. Agora, se a interação do professor-aluno for vazia, como haverá um desenvolvimento social? Então, pessoal, até agora vimos os aspectos referentes a habilidades mentais e intelectuais. E podemos ver que tem tudo a ver com o desenvolvimento físico, que é o mais notado pelos professores de dança. Resumidamente, o nosso desenvolvimento físico diz respeito à nossa percepção e consciência corporal. E não é isso que nós cansamos de pedir para os nossos alunos todos os dias,
que eles tenham consciência, que eles percebam o próprio corpo, né? E isso nada mais é que desenvolvimento físico. Então, olha só, o desenvolvimento físico, trabalho constante do tônus muscular, ritmo, lateralidade, orientação espacial e temporal, capacidade de se movimentar de diversas formas, correr, saltar, girar, sensibilidade nos 5 sentidos, diferenciação de direita e esquerda, capacidade de distinguir a velocidade, o plano, se é médio, se é alto, se é baixo, além de aprender a respirar corretamente e ter uma boa postura. Mas como vamos desenvolver na prática esse processo de desenvolvimento global? A sala de aula de dança é um dos lugares mais incríveis para podermos trabalhar essas habilidades. É na sala de aula que se estabelece uma conexão entre corpo e movimento e mente. Faremos isso através do trabalho socioemocional de maneira lúdica e sutil. E essa prática ela é tão importante quanto o treinamento técnico do balé. É muito mais fácil de aprender, para a criança aprender, quando o professor entra no mundo dela e você vai ver que você vai ter sucesso. Agora pense no quanto é interessante a gente ter uma criança desenvolvida tecnicamente. Mas do que adianta se ela não consegue lidar com as próprias emoções, ela não socializa com os demais, ela não atende aos seus comandos e principalmente ela não se entrega de forma criativa à dança. Pense no quanto é interessante ter uma criança desenvolvida tecnicamente. Mas do que adianta essa criança ter esse desenvolvimento técnico se ela não consegue socializar com os amigos, se ela não atende aos seus comandos, se ela não lida com as suas emoções e se ela não consegue se entregar à dança de forma criativa? Pessoal, ao entendermos o nosso papel como educadores na dança, a gente tem que compreender que a criança ela deve ter um desenvolvimento global. E para que ela se desenvolva fisicamente, se faz necessário um olhar amplo sobre todos os aspectos que nós citamos, porque todos estão interligados ao desenvolvimento físico. Então, no nosso dia a dia, como colocaremos o desenvolvimento físico junto com os demais aspectos? Vou sugerir a vocês algumas atividades que vão agregar valor às suas aulas de balé. A gente pode inserir a dramatização, a música e o ritmo. Podemos trabalhar a musicalidade através de exercícios que estimulem a pausa musical, que seria aquele intervalo de tempo que existe um silêncio na música. Podemos escolher uma música que tenha essa pausa musical e durante a atividade a criança vai precisar se concentrar. E nesse momento da pausa você pode pedir alguma pose e isso vai ser muito bom para trabalhar essa percepção musical para a criança. Aqui no nosso balé a gente faz muito a brincadeira da estátua. Para essa brincadeira, o próprio professor poderá determinar o momento de pausa na música. Para isso, as crianças vão precisar estar atentas à música. Essa atividade contribui para o desenvolvimento do ritmo, da disciplina e da concentração. As nossas professoras aqui também trabalham muito cantigas de roda e isso é importante porque resgata valores culturais. Trabalhamos também a percussão utilizando instrumentos que são muito fáceis de serem confeccionados. Potinhos de iogurte com grãozinhos de feijão dentro, a gente faz chocalhos e tudo isso contribui muito para o trabalho de percussão, para a musicalidade mesmo. E olha que bacana, dessa forma a criança terá a oportunidade de experimentar sons diferentes e também acompanhar batidas musicais. Às vezes essas batidas elas não seguem o ritmo certo, porque as crianças ainda estão aprendendo, mas é muito importante elas terem esse momento de experimentar, ela mesma fazer essas batidas, ela vai estar experimentando, ela está vivenciando a música. E para trabalhar a dramatização, é muito legal quando a gente senta em roda, coloca algumas músicas diferentes, né? E para cada música a gente pergunta qual é a sensação, qual é a emoção que aquela música traz para a criança. Outra alternativa seria a gente perguntar para as crianças quais palavras que trazem para elas algumas emoções. Por exemplo, o que te deixa triste? Ou qual palavra te deixa com medo? Qual palavra te deixa feliz? E dessa forma, as crianças vão expressar as suas emoções. Num segundo momento, você vai colocar uma música, deixar que as crianças dancem livremente essa música instrumental. E você vai sugerir a ela os sentimentos que ela vai desenvolver através daquela música.
Outra coisa que fazemos e tem dado super certo é elaborarmos aulas historiadas. A gente traz a literatura para dentro de sala e com ela a gente oferece os momentos de dramatização. Gente, elas adoram, mas o ideal mesmo é você criar uma nova história para que a criatividade delas não fique restrita. Desta forma, ela irá fluir livremente, sem que seja influenciada pela forma de agir de personagens já conhecidos. Podemos montar a trajetória desse personagem utilizando passos já conhecidos pelas crianças. E para cada situação que o personagem vivenciar, ele vai estar trabalhando o aspecto emocional dele e também o físico. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E no próximo módulo falaremos dos dois principais canais de comunicação, que são a percepção e o ritmo. Até mais!